Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 15 horas e a partir de agora você fica bem informado com as principais notícias dessa segunda-feira. E olha só, a crise política na Alemanha teve um importante capítulo hoje. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, perdeu o voto de confiança do parlamento de seu país. E agora o caminho está aberto para eleições antecipadas em fevereiro. Acompanhe. O parlamento alemão rejeitou nesta segunda-feira uma moção de confiança ao governo proposta pelo chanceler Olaf Scholz. O resultado abre caminho para a realização de eleições antecipadas em 23 de fevereiro. Scholz convocou uma moção de confiança no Bundestag, a Câmara Baixa do Parlamento, onde ele perdeu a maioria após a implosão da aliança entre os social-democratas, ecologistas e liberais. Agora, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier vai ter 3 semanas para dissolver a Câmara. A maior economia europeia foi por muitos anos um modelo de estabilidade, mas enfrenta uma grave crise política, assim como a vizinha França, cujo governo também enfrenta um cenário instável. A coalizão liderada por Scholz colapsou no começo de novembro, depois da demissão de Christian Lindner como ministro das Finanças, por divergências sobre o orçamento. Todas as iniciativas legislativas foram paralisadas desde então, já que o governo ficou em minoria. A crise foi o resultado de meses de disputas entre os 3 partidos do governo sobre a política econômica e questões como migração, além de confrontos pessoais. E o presidente Lula fez um apelo para que medidas do pacote fiscal não sejam desidratadas. A informação foi dada pelo ministro Fernando Haddad, que se reuniu com Lula nesta segunda-feira em São Paulo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente Lula para debater as medidas fiscais em votação no Congresso Nacional. No encontro, o presidente foi atualizado sobre as alterações feitas no texto da reforma tributária. Alguns dos tópicos aprovados no projeto foram considerados preocupantes, como a retirada das armas e das bebidas açucaradas do imposto seletivo. Haddad também apresentou ao presidente as propostas apresentadas pelos relatores do pacote fiscal, que devem alterar o projeto de lei complementar e a proposta de emenda à Constituição, enviados pelo governo ao Congresso Nacional. Segundo Haddad, o governo vai trabalhar para as propostas passem nas 2 casas, sem grandes mudanças. O apelo que ele está fazendo é para que as medidas não sejam desidratadas. Nós temos aí um conjunto de medidas que garantem a robustez do arcabouço fiscal. Nós estamos muito convencidos de que vamos continuar cumprindo as metas fiscais nos próximos anos. Aliás, para surpresa, de alguns, nós não só não alteramos, como vamos cumprir a meta de 2024. Ele pediu um quadro detalhado para falar com os líderes, para garantir que não tenha desidratação nas medidas fiscais e que a reforma tributária possa ser sancionada esse ano com eventuais, uma conciliação entre Senado e Câmara em torno do que foi alterado. E olha só, uma clínica particular foi condenada pela Justiça da cidade de Florianópolis a pagar R$15 mil, após constatar incorretamente a morte de um feto. Vamos ver. O erro ocorreu em um exame de ultrassom. Com o resultado, a clínica constatou que o feto estava morto e seria necessário fazer um procedimento chamado curetagem. O intuito é tirar os restos biológicos dentro do útero. 10 dias depois de receber o laudo equivocado, a gestante, que estava muito abalada com a suposta perda, procurou um hospital para realizar o procedimento. Por cautela, os médicos decidiram realizar uma ressonância magnética antes do procedimento, já que a mulher não demonstrava sintomas de quem tinha perdido um bebê, como sangramentos ou perda de líquidos. O novo exame revelou que o feto estava vivo e com batimentos cardíacos normais. A criança nasceu de parto normal. O caso ocorreu em 2019 e só foi divulgado pelo Poder Judiciário de Santa Catarina na última semana. O processo está em segredo de justiça e o nome da clínica não foi divulgado. E está chegando as festas de fim de ano e o mercado está bastante otimista em relação às vendas, apesar do dólar estar caro e dos juros altos. Os motivos desse otimismo são principalmente o pagamento do 13º salário e o mercado de trabalho aquecido.
o que possibilita mais as pessoas a terem condições de comprar. Além disso, a estabilidade da inflação também colabora, mantém os preços sem aumento e, com tudo isso, os comerciantes de São Paulo esperam um aumento nas vendas. E é o que uma pesquisa da FEComércio mostra pra gente. A expectativa é que o comércio tenha um lucro de 139,4 bilhões de reais em dezembro, um crescimento de 5% em relação ao ano passado. Entre os setores do comércio, os supermercados devem ter a maior alta, seguido pelas vendas de veículos em segundo lugar e as farmácias em terceiro. Entre os produtos mais procurados, destaque para os eletrodomésticos e eletrônicos, seguidos por calçados, cosméticos e roupas. O aumento deve beneficiar todos os comércios, a começar pelas lojas de ruas, centros comerciais, como a 25 de março, em São Paulo, projetam uma alta de negócios esse ano. E um dos pontos fortes do local é a venda de enfeites natalinos. Os shoppings também são otimistas e, por isso, inclusive, adoram estratégias como a ampliação de horários de funcionamento e promoções. Tudo para atrair a atenção do cliente. Uma outra pesquisa da Associação Comercial de São Paulo mostra que o consumidor também pretende gastar mais este ano. O valor médio que cada consumidor deve gastar com presentes é de R$ 217,34. E por enquanto é só, agradeço demais a sua companhia. Daqui a pouquinho você fica bem mais informado no Redação Hit com o Kleber Werneck às 15h30. Até mais!